Salve, salve galera, André Crow aqui com vocês e hoje a gente vai falar de A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Um dos filmes mais vistos do Prime Video e que, por incrível que pareça, consegue estabelecer uma franquia de filmes a respeito do caso Von Richthofen. Nós vamos falar tudo sobre esse filme agora mesmo, logo depois da vinheta. E bom galera, seguindo a tradição do canal, então se você já é inscrito, já vai lá e senta o dedo no like, beleza? Pra não esquecer no final, pra valorizar o trabalho. Também não esquece de compartilhar esse vídeo, tá joia? Com aquela galerinha aí, o seu amigo, sua amiga, aquele seu grupo de parente, de amigo, de tio, de cunhado. Manda lá pra todo mundo ter acesso ao conteúdo do Popversa e ajudar o nosso canal a crescer, tá joia? E aproveitando também, já confere os links na descrição, deixei pra vocês lá links do sorteio do livro Era Uma Vez em Hollywood, que a gente vai realizar dia 20 de novembro, beleza? Numa live especial sobre Quentin Tarantino. Esse livro foi escrito pelo próprio Tarantino e é baseado no roteiro do filme Era Uma Vez em Hollywood. E também deixei pra você lá alguns links pra você conferir o nosso podcast, o De Volta para o Cinema. Esse mês a gente tá com um episódio bem bacana sobre os filmes da nossa infância. E também o episódio dessa semana do Cine Retrô. Bom! Muito bom! Bom, a essa altura do campeonato eu acredito que todo mundo pelo menos tenha ouvido falar do caso Von Richthofen, né? Mas de qualquer forma cabe a gente dar um mínimo de contexto aí. No ano de 2002, num bairro nobre de São Paulo, o casal Marisa e Manfred Richthofen foram encontrados mortos com sinais de extrema violência em sua casa. Ao que inicialmente parecia ter sido um roubo seguido de morte, se desenrolou num caso absurdamente grotesco e bizarro, onde no final das contas a filha do casal, a Suzanne Von Richthofen, o namorado dela e o irmão dele, Christian e Daniel Cravinhos, respectivamente, foram acusados da morte do casal Von Richthofen. Cada um deles pegou mais de 30 anos de cadeia, inclusive a pena maior foi para Suzanne, que foi tida como mentora intelectual do caso. Um caso esse que seguiu recheado de polêmicas, teve uma cobertura e uma pressão absurda da mídia, enfim, e foi um caso que chocou o Brasil e teve uma repercussão gigantesca, tanto que o nome de Suzanne Von Richthofen ainda é um nome muito familiar ao grande povo brasileiro, justamente por conta desse caso chocante aí. Bom galera, dado esse contexto, a gente chega nos dois primeiros filmes dessa nova franquia estabelecida aí, né? Inicialmente a ideia era se fazer dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Justamente essa diferenciação de nomes se deve às versões retratadas nos dois filmes, enquanto que A Menina que Matou os Pais é a versão do Daniel Cravinhos, mostrando como ele teria sido induzido a praticar esse crime por conta da influência da Suzanne, e já no outro filme, O Menino que Matou os Meus Pais, é baseado no testemunho da Suzanne, dizendo que ela foi coagida a planejar a morte dos próprios pais aí. Então você tem dois filmes trazendo cada um deles a visão de um dos condenados aí pelo crime. Bom, com essa proposta, galera, muito clara de entregar dois filmes com lançamento praticamente simultâneos nos cinemas, contando a versão de cada um dos criminosos, o filme chegaria por volta de 2020, 2021 aos cinemas, mas por entretanto, né, a pandemia mudou toda essa estratégia e o filme acabou sendo lançado pelo Prime Video aí, né? E apesar de não ter tido boas avaliações junto à crítica, o filme promoveu um engajamento bacana, teve uma boa resposta por parte da base de fãs da Carla Dias, gerou sim boas visualizações e uma audiência interessante dentro do catálogo do Prime Video. Então, né, se deu tudo certo, por que não fazer um terceiro filme, né? Por mais que os dois primeiros já tenham fracassado absurdamente em contar uma boa história, né? Você teve dois filmes trazendo, entre aspas, duas visões diferentes, com N possibilidades que o cinema te permite quando se fala de se retratar um crime real, e mesmo assim, com uma enxurrada de desperdícios de oportunidades, o resultado foi bem medíocre, considerando os dois filmes. Mas ainda assim, né, galera, o que manda é a grana, né? Então o pessoal seguindo aí o lema do seu siriguejo. Olá, eu gosto de dinheiro! E um terceiro filme foi lançado, então, intitulado A Menina que Matou os Pais, A Confissão. E qual que é a proposta desse terceiro filme? Se os dois primeiros traziam as versões de cada um deles sobre o crime, esse terceiro filme, ele tenta entregar a coisa da ótica da investigação e de como a polícia foi levantando os fatos, as pistas, colando os eventos e montando um recorte
que levasse à solução do crime, realmente colocando as peças aí do quebra-cabeça em seus devidos lugares para solucionar esse crime que era absurdamente bizarro, brutal e que choca a gente até hoje. E bom, galera, a gente vive atualmente uma onda de audiência muito grande para essas produções que falam de true crime, né, dos crimes reais. Haja vista, por exemplo, a Netflix vira e mexe e solta um documentário a respeito. Recentemente, por exemplo, a gente teve um acerca do caso Nardone. Ano passado a gente teve um documentário na HBO Max muito bom acerca de todo o contexto que envolveu a trágica morte da Daniela Pérez. A série do Dahmer, que é muito baseada em fatos reais de como agia um dos assassinos mais cruéis da história dos Estados Unidos, alcançou níveis absurdos de audiência dentro da Netflix. Então é normal para os dias de hoje a gente ter boas audiências para essas produções que se propõem a relatar crimes reais, né? E galera, quando a gente fala de cinema, as possibilidades desse relato para você construir uma boa história e levantar questões que vão gerar bons debates, etc., cara, as possibilidades são enormes, né? Desde a exploração da ambiguidade dos personagens, a todos os pormenores que envolvem as relações entre os personagens e o próprio crime, passando pela exposição midiática da coisa, enfim, as possibilidades são enormes, né? E o que a Menina Matou os Pais, a confissão faz? Joga todas essas oportunidades no ralo. Desgraça! Bom, galera, A Menina que Matou os Pais, a confissão, então tem direção novamente de Maurício Essa, com o roteiro assinado pelo Rafael Montes, que também assina o roteiro de Bom Dia, Verônica, e da Ilana Casoy, que é uma conhecida criminóloga que inclusive escreveu um livro do qual a obra cinematográfica se baseia. Bom, gente, desde já aqui já precisa ficar uma máxima, né? Uma máxima que a gente inclusive testemunhou com a J.K. Rowling quando ela escreveu o roteiro para o segundo filme de Animais Fantásticos, né? Que por mais que a obra original seja boa, muito bem feita, muito bem escrita, a transcrição dessa obra enquanto roteiro para o cinema deve ser feita por alguém que entende de roteiro para o cinema. As chances de dar ruim são enormes. Não é toda hora que você vai encontrar uma parceria de Mário Puzo e Coppola que vai conseguir transcrever um livro de uma maneira brilhante para as telas de cinema. Tá? A gente precisa ter pessoas envolvidas que entendam de roteiro para o cinema. E nesse caso, ao que me parece, a gente realmente não tinha. A maneira com que esse roteiro é escrito e o que esse texto se propõe a entregar, por vezes me soa como um tom até jocoso. Eu digo isso pelo seguinte, galera, a ideia principal do filme é trazer a ótica investigativa da coisa, né? Como eu falei lá no comecinho, é como a polícia foi juntando pecinha por pecinha desse quebra-cabeça até trilhar um caminho que levasse diretamente aos assassinos reais, aí a Suzane e aos irmãos Cravinhos, né? Ótimo, excelente, uma bela ótica para você contar uma história. Mas é tudo tão mal feito. As pistas são tão jogadas a esmo, ao ar, aparece uma coisa aqui, outra ali. O que precisa ter foco não tem, o que precisa ter ênfase e explicação não tem. E explicam-se coisas que são tão didáticas, tão na cara, que às vezes chega a ser ofensivo ao público, né? Com diálogos expositivos absolutamente desnecessários. E o que realmente precisaria ser explicado e organizado numa linha cronológica que fizesse sentido até pra gente, enquanto público, conseguir também ir pegando migalha por migalha e chegando a um denominador comum junto com a investigação que o filme se propõe a relatar, isso não acontece. E isso acaba invalidando toda essa imagem que a investigação policial tem. Eu fico imaginando as pessoas que estiveram diretamente envolvidas aí, que deve ter sido um trabalho árduo e dificílimo até conseguir chegar nessa conclusão, verem o seu trabalho tão mal e porcamente representado num filme, sabe? Muitas vezes as conclusões da equipe policial me parecem, sei lá, terem sido tirados de um desenho do Scooby-Doo, sabe? Onde os caras pegam umas pistas aleatórias, alguns absurdos aqui e ali, formulam uma teoria e voilá! Tiramos da cartola aqui uma solução, então é isso aqui. A ideia é fazer essa análise sem spoilers aqui, mas assim, uma breve passagem, tá? Não vai comprometer a experiência de ninguém, mas quem assistiu vai saber e quem for assistir vai se lembrar. Mais ou menos durante o segundo ato do filme, próximo já ao encerramento dele, tem uma visita da polícia à casa dos Richthofen.
Lá eles conseguem mais algumas pistas e mais algumas coisas. Meu, tem diálogos tão terríveis de expositivos e tem uma condução tão didática do roteiro para provas que são tão claras colocadas na frente do público que chegam a ser ridículas, né? E se tornam a dedução da polícia, que deveria ser algo... Meu, a gente está falando de um filme que se propõe a detalhar essa investigação para o público. Então essa investigação precisa ser o centro das atenções. A cada nova descoberta ela precisa ser um evento dentro do roteiro. E, meu, a cada dedução da polícia, como eu disse a vocês, parece, sei lá, a dedução da turma do Scooby-Doo, meu. Normalmente quando eu falo de um filme nacional aqui com vocês, galera, eu tenho muito apego por ele, porque é uma realidade muito próxima da nossa, né? É tudo muito palpável, a gente consegue absorver muito melhor nuances culturais, sociais, políticos que são colocados ali, né? Diferente de você assistir um filme estrangeiro, né? Onde você entende o contexto, mas você nunca viveu nada próximo àquela realidade. E outro ponto que me aproxima muito das produções nacionais são justamente as atuações, onde normalmente os atores e atrizes costumam ter um comportamento que é muito mais condizente com o que é o comportamento das pessoas na nossa sociedade, né? O uso de uma linguagem mais coloquial, de se falar palavrões mesmo, usar gírias e sotaques de região para região, tudo fica muito mais palpável pra gente, né? Então a gente consegue até, mesmo não tendo nenhuma formação teatral nem nada, a gente consegue analisar melhor a respeito de uma atuação ou outra, né? E as atuações desse filme são terríveis. É tudo muito exagerado, tem muita gritaria, tem muito choro que não condiz com o momento, tem muito desespero não aplicado corretamente. Em alguns momentos tem tentativas absurdas de sensualização sem a menor necessidade, que fogem totalmente do contexto, sabe? E que soam até de uma forma apelativa para poder manter o interesse do público na obra. Tem uma passagem que eu acho medonha, que é justamente um momento em que a polícia arranca a confissão do Christian Cravinhos, sabe? Que tem um choro lá que é terrível, que se a ideia era passar uma angústia por estar sob pressão policial, por estar com um remorso absurdo, por ter cometido um crime bárbaro daquele, meu, tiro saiu totalmente pela culatra, porque o exagero na exposição das emoções, meu, aquilo me gera uma sensação de quase que de deboche, sabe? O filme ele é jocoso, ele parece não levar a sério um episódio que trouxe um trauma familiar gigantesco, que chocou o país, que tem consequências que são tratadas até hoje e que foi solucionado por fruto de de muita pressão da sociedade em busca de uma resposta, mas também de um trabalho efusivo da polícia. Olhando, galera, pro núcleo central dos personagens, ali onde você tem a Carla Dias como a Suzane Richthofen, você tem o Leonardo Bittencourt interpretando o namorado dela, o Daniel Cravinhos, e o irmão dele, o Christian Cravinhos, que é interpretado pelo Alan Souza Lima, que inclusive tá muito bem em Cangaço Novo. Eu vou deixar aqui para vocês aqui a análise do meu amigo Ed Persona sobre Cangaço Novo, que é uma série nacional muito boa, que eu super recomendo. Então, galera, olhando pra esse núcleo central de personagens aí, é tudo muito caricato, gente, sabe? É tudo muito sem expressão, é tudo muito deslocado, tudo muito fora do lugar. O filme tem em torno de 1h30, gente, mas pra mim parece que teve quase 3, sabe? De tanto que a narrativa é enrolada, é enroscada. Há um exagero na hora de você trazer cadência a essas investigações policiais. Então o filme, ele freia quando tem que acelerar e acelera quando devia ser um pouco mais pausado e se dedicar um pouco mais às explicações. Para não dizer que o filme é de todo ruim, que a gente não consegue filtrar nada de bom nele, a gente tem a atuação da Bárbara Colén, que faz a delegada Helena, que é quem chefia as investigações, que ela realmente merece uma menção honrosa, e ela faz o possível, o que está ao alcance dela, para tentar entregar uma atuação digna, mesmo sendo absurdamente prejudicada por um texto terrível e por uma personagem obtusa. E galera, lembra quando eu falei para vocês lá no começo do vídeo que o filme teria N oportunidades de construir uma boa história e que uma dessas oportunidades passaria justamente pela exploração da cobertura da mídia do caso da época? Pois bem, né? Nem isso o filme conseguiu fazer. Aliás, ele trata esse conceito de uma maneira tão pífia, tão chula, né? Ignorando totalmente um dos aspectos mais importantes, que é justamente a cobertura mediática nesses crimes reais. Esse aspecto, em toda produção que se dispõe, cuja proposta é contar uma história
de um true crime, de um crime real, passa pela ação e pela cobertura da mídia da época. E nem isso esse filme conseguiu fazer. Galera, no geral, a gente tem 3 filmes que podem ter dado uma boa audiência dentro do catálogo do Prime Video, pode ter gerado engajamento com os fãs da Carla Dias, e eu acho que o problema não é ela, acho que o problema não é o elenco, é a maneira com que eles foram utilizados, tá? Pode ter engajado junto à audiência por conta dessa questão aí dos true crimes que estão em alta, mas, gente, na boa, você tem 3 filmes, 3 volumes para se contar a mesma história, de pontos de vista diferentes, e você não consegue, em nenhum deles, contar uma história que tenha um mínimo de coesão e um mínimo de coerência. Bom, galera, então é isso daí. Essa foi a minha opinião sobre A Menina que Matou os Pais, A Confissão, tá joia? Agora eu quero saber de você, se você já assistiu esse filme, você tem a mesma opinião que eu, você tem uma opinião diferente, aproveita, deixa aqui pra mim a sua opinião nos comentários. Se possível, evite os spoilers e lembre-se de expor a sua opinião de uma maneira educada, tá joia? Eu vou ficando por aqui, você não esquece de conferir todos os links que eu deixei pra vocês na descrição desse vídeo e também nos cards que passaram ao longo de todo o vídeo aí, tá? Lá vai ter link pra nossa promoção de sorteio do livro do Tarantino, vai ter link para o nosso podcast e para outros vídeos muito legais aqui do Popverse para você continuar navegando no canal. Se ainda não deixou o like, pô, agora é a hora, galera. Deixa aí o like aí pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e entregar para cada vez mais pessoas e ajudar o canal do Popverse a crescer. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, fazer parte da família Popverse. A gente tem vídeos frequentes falando de cultura pop e lives todas as segundas-feiras, isso sem falar nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a nossa equipe está super ativa, não para, entregando conteúdo exclusivo para vocês todos os dias, tá joia? Então qualquer hora eu tô de volta com mais um vídeo para vocês e a gente se vê em breve. Valeu, galera!